Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início aqui à nossa videoaula. Uma coisa bem interessante, pessoal, é alguns feedbacks, tá certo? Então tem alguns alunos aqui que estão no privado, professor, tem gostado, tem sido legal. Então é muito importante essa troca de feedback, né? Para que a gente possa entender. Como também eu tenho alunos que estão dizendo, professor, pode usar o Zoom, para mim não tem problema nenhum, também é outra informação. Inclusive, na próxima aula, nós estaremos tendo aula com o Zoom, tá certo? Com o Zoom. Eu vou fazer a videoaula, tá certo? E vou me reunir com vocês com o Zoom, tá ok? Para quê? Para a gente poder resolver algumas questões. Então, essa aula vai ser uma aula prática com a utilização do Zoom. Pessoal, com relação aos trabalhos, pessoal, é o seguinte, olha, eu fui extremamente light com relação às avaliações, extremamente. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, mas teve algumas coisas que, por mais que eu tenha sido light, não quer dizer que eu não tenha observado, principalmente algumas questões de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, assim, trabalhos onde nitidamente a gente observava um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu não entrei nessa esfera, pessoal, de tentar falar ou reclamar, porque eu acho que o momento ele é apavorante, está todo mundo se adaptando, eu mesmo passei por esse processo de adaptação. Então, assim, mas eu gostaria que, inclusive, no próximo trabalho, eu já vou colocar uma outra forma para minimizar isso, né? Para minimizar isso, porque fica de forma gritante, alguns dão Ctrl+C ali, nem a vírgula muda. Não havia necessidade disso, porque o trabalho era muito simples e foi passado, ó, né, principalmente das questões, né, passado há bastante tempo. Então, o da canjica, tá certo? Eu fiz de forma bem simples, mas, né, não tinha necessidade. Então, teve excelentes trabalhos, parabéns, mas tiveram algumas observações também que eu gostaria de falar para vocês isso, para que vocês possam tomar cuidado, né? Pode ser que eu tenha sido um pouco mais, tenha sido bem flexível, de repente pode ter um professor que não aceite, enfim. Mas já passou, isso é passado. No próximo trabalho, na próxima atividade, eu vou fazer de forma um pouco diferenciada. Inclusive, pessoal, a partir de hoje, eu vou começar uma atividade em sequência, valendo nota, tá bom? Valendo nota. Hoje vocês vão ter uma primeira atividade. Essa atividade, ela terá que ser entregue até o final da aula, tá bom? É obrigado? Não. Inclusive, pessoal, a gente precisa entender que a nossa aula, ela começa às 6h. Então a gente precisa começar a colocar isso no hábito. Por mais que seja uma videoaula, neste momento. Então, no momento de 6h20 até as 9h40, a gente tinha ali o costume de estar em aula. Então, vamos tentar verificar isso aí. Inclusive, essa atividade de hoje, ela não é uma atividade, é só para você transcrever algo. Então, ao final do conteúdo de hoje, vai ter uma atividade para você transcrever. Você vai transcrever ela, pode ser na mão mesmo, tira uma foto e bota no grupo, né? Tira uma foto e bota no grupo. Essa atividade, ela vai valer 1 ponto. Então, nós vamos ter 4 atividades, valendo 1 ponto cada uma. 1 ponto cada uma, tá bom? E essas 4 atividades, elas vão valer 4 pontos. O trabalho final vale 6, do mesmo jeito. Esse trabalho final, ele é em grupo, continuando, e aí nós vamos dar continuidade àquele trabalho, só que de uma outra forma. Tranquilo? Tranquilo? Caso de dúvida, manda uma mensagem para mim, tá bom? Vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós vamos continuar com a questão dos materiais direto, né? A gente vai dar continuidade a este
Só um minutinho aqui. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de material. Só que agora a gente vai estar vendo uma outra questão. Então, assim, o objetivo desse conteúdo é simplesmente, né, o material direto ou simplesmente MD, como nós já vimos. E aí ele é formado por quem? Também nós já vimos que é a matéria-prima, embalagens, componentes adquiridos, né, prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação, que podem ser associados diretamente aos produtos. Então, agora a gente vai começar a ver quem são e como é que se entende o que é este material direto. Né? Definição: custos diretos são os custos que podem apropriar diretamente ao produto e variam com a qualidade produzida. Material direto, como eu já falei, o próprio material direto e mão de obra direto. Lembre-se que a gente, nos slides passados, a gente já começou a ver isso. Inclusive, a gente viu material direto, mão de obra direto, custo de transformação, custos gerais. Então a gente já começou a ver isso aí, né? A gente já começou a destrinchar os cálculos dos custos com os das despesas. Agora, nesse momento, a gente vai estar estudando apenas os materiais diretos. Indireto, não. Então, nesse momento, a gente está entendendo como é que eu faço, de repente, a mensuração desse material que eu chamo de material direto, que é o material que tem um envolvimento direto com a produção. Pessoal, pode ser que vocês aí do outro lado estejam escutando um barulho. É porque, como eu disse para vocês já em vídeo anterior, eu estou passando por uma pequena reforma. Então tem um rapaz acima da laje aqui de mim, exatamente aqui em cima de mim, ele está fazendo um serviço. Então está tendo uns barulhinhos, uns pequenos barulhos, ok? E aí a gente parou por causa da chuva e pandemia, mas agora a gente teve que voltar porque tá muito feio aqui, né, com essa obra parada dentro desse quarto e a gente tinha que dar continuidade, tá ok? Só para vocês aí, barulho é esse, é um barulho de alguém que está trabalhando aqui em cima. E aí a gente começa a ver isso aí. Sem ele o produto não existiria. Sua apropriação pode ser direta, como eu já terminei de explicar. Material direto é o custo de qualquer material diretamente identificado com o produto e que se torne parte integral dele. Exemplo, matéria-prima, material secundário, embalagem. Hoje, pessoal, eu não quero uma aula extensa. Eu quero uma aula compacta, porém, eu quero uma aula concisa. O que é isso? Onde você busque um maior entendimento. É importante que, se você tiver alguma dúvida, você tem que dar uma voltada, dar uma lida nos materiais anteriores. Por quê? Porque agora a gente começa a sequência. Observe bem que eu disse para vocês que essa disciplina ela tinha uma sequência. A gente primeiro estudou, né, todo um prospecto, né? Primeiro nós estudamos todo um prospecto, depois a gente já começa dando continuação e assim sucessivamente. A formação de custo, né, por mais que seja dessa forma introdutória, eu preciso ali entender como eu chego nesse preço final. Nós já vimos um primeiro, agora nós estamos vendo um segundo passo, que é o destrinchamento disso. E aí, isso é muito importante, você ir lá, principalmente aquele exercício teórico, aonde dava o nome, lembra que a gente via custo direto, custo indireto, despesa, gasto, né? Então, isso é interessante. Se você tiver entendido isso aqui, você vai com certeza entender essa parte também. Se você está com alguma dúvida, é importante você refazer o exercício. Não se preocupe que eu vou te ajudar com relação a isso hoje. E aí você começa a entender agora algumas questões interessantes, né, com material direto,
né? O custo de material direto é obtido por meio de uma fórmula. Então, eu tenho uma fórmula para compreender isso. Quem é essa fórmula? Consumo do material direto, estoque inicial, compras e estoque final. Né? Estoque inicial e estoque final. A minha pergunta para vocês é a seguinte: você sabe o que é um estoque final e o que é um estoque inicial? Pronto. Eu vou explicar aqui de uma forma que você vai entender, assim eu espero, e você jamais vai entender. Então, assim, apesar de que essa parte eu tenho quase certeza que alguns já viram, porém eu sei que a nossa sala está mesclada, existem algumas pessoas do RH e aí eu vou tentar explicar isso aqui de forma que todos consigam compreender. Pessoal, o estoque, o material direto nós já sabemos o que é. Compras nós também já sabemos o que é. E estoque eu já sei o que é. Estoque é o que? Estoque é quando eu tenho um produto que ele está armazenado para uma futura venda ou utilização. Então é este material. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: e o que é esse estoque inicial e o que é esse estoque final? Isso, pessoal, é dados contábeis. Os dados contábeis, eles contabilizam estoque inicial e estoque final. Vamos pensar aqui num bolo, né? Vamos fazer um bolo. Quando eu faço um bolo, parte do zero. O meu estoque inicial é zero. Eu não tenho nada. Então, se eu não tenho nada, eu compro toda a receita do bolo. Comprei ovos, farinha de trigo, leite, açúcar, fermento, o chocolate, comprei tudo. Fiz o bolo. Sobrou ovos, sobrou açúcar. Eu amanhã tenho que produzir novos bolos. Bolos não, olha, bolos foi bonito. Novos bolos. E aí o que acontece? Eu vou agora contabilizar hoje é 28? Dia 28. Eu vou contabilizar o meu estoque final. Então o meu estoque final foi meia dúzia de ovos e 2 kg de açúcar. Quando for dia 29, isso que é estoque final, ele é lançado como estoque o quê? Inicial. Ele é lançado como estoque inicial. E aí eu tenho que fazer as compras, não tenho? Só que agora eu não vou comprar mais tudo. Por quê? Porque eu tenho um estoque inicial. Eu só vou comprar o complemento. E aí eu compro mais coisas. Sobrou. Eu agora vou ter o estoque o quê? O estoque final. Que o estoque final é o quê? É tudo que sobrou daquele dia. Então, de repente, ao invés de ter sobrado meia dúzia de ovos, sobrou uma dúzia de ovos e agora 1 litro de leite. Esse, ele vai ser lançado como o quê? Como estoque inicial no outro dia, quando eu compro. E assim sucessivamente. Então, isso é a forma mais fácil de vocês compreenderem. Então, eu tenho o estoque inicial e tenho o estoque final. E eu tenho a compra ali. Por isso, pessoal, que o estoque inicial somado com a compra menos o estoque final é o quê? O meu material direto. Tranquilo? Porque observe bem que eu tenho o estoque, esse estoque ele é somado com o quê? Com a compra. Eu já expliquei isso, né? E aí eu subtraio o quê? O meu estoque final. E aí eu tenho exatamente o meu consumo de material o quê? De material direto. Tranquilo? Deu para entender? E aí você tem tipo de material direto: matéria-prima, material secundário e embalagens. Vou aqui ler, pessoal, para ajudar aqueles que de repente ainda estão com algumas dúvidas. Mas matéria-prima é o principal material que entra em composição do produto final. Ele sofre transformação no processo de fabricação. Eu tenho uma madeira,
Eu tenho uma madeira eu já sei que é uma matéria-prima, ela é transformada em uma mesa, ela é transformada em uma cama, ela é transformada, sei lá, num objeto que você quiser, num lápis, no que você quiser. Então você observe bem que a matéria-prima ela é o principal material que entra em composição, né? Na composição do produto final. Ele sofre transformação, como nós já vimos isso aí. Já o material secundário. Este material secundário é o material direto, de caráter secundário, não é componente básico da composição do produto, mas é perfeitamente identificável ao produto. Então, cuidado que nós já vimos aqui no decorrer das nossas aulas, produtos não identificados diretamente e produtos identificados diretamente. Produtos identificados diretamente eu tenho aqui os parafusos, né? E é bem interessante, aí eu tenho parafuso, eu tenho um botão da roupa e outros mais, a etiqueta e várias outras coisas mais. Não, eu tenho material direto, porém de caráter secundário. Ele não é um componente básico da composição. Então assim, uma cama, o que seria de uma cama de madeira o material secundário? Os pregos e os parafusos. O que é o material principal ou a matéria-prima primordial para a confecção de uma blusa? Tecido. Mas aí eu tenho botões, eu tenho poster zip, poster velcro e várias outras coisas mais, que não são a própria linha, que são materiais o quê? Secundários. Mas eles são de fácil o quê? De fácil identificação. Ok? E aí você tem a embalagem, que são materiais utilizados para a embalagem do produto no seu condicionamento para a remessa. São materiais diretos devido à fácil identificação com o produto. Exemplo, papelão, plástico. Então, essa daí foi até uma dúvida que sempre há, né? Acho que em todos esses anos que eu dou essa disciplina, sempre paira essa dúvida. E aí você tem, eu preciso entender que quando eu falo de embalagem, que eu falo de embalagem, material direto, eu estou falando que é aquela embalagem que ela sai direto da linha de fábrica. E aí cuidado que alguns confundem muito com a questão da embalagem, aquela sacola ou aquela embalagem que o pessoal faz na loja. Ali não é o material direto, tá bom? Ali não é o material direto. Ali é uma embalagem que ele está fazendo, de repente aquilo ali até pode ser denominado como um gasto. E isso aí precisa ser compreendido, tá bom? Então, cuidado para não confundir, que eu preciso entender o que é custo e o que é despesa, né? Então, despesa é tudo aquilo que não está ligado diretamente ao que? A produção. Agora, faz parte do cálculo do custo de formatação de preço, tá ok? Afinal de contas, você está agregando alguma coisa. Então, observe bem que a embalagem que eu falo é aquela que sai da linha de montagem. Sai dali da linha de montagem, sai dentro da fábrica. E aí eles utilizam vários tipos de embalagem. E aí você tem, de modo geral, a gestão de materiais diretos podem determinar empresas, né, por determinadas empresas, costumam envolver problemas relacionados a 3 campos: avaliação, controle e programação. Avaliação: qual o momento, qual o montante a atribuir, quando várias unidades são compradas por preços diferentes, como contabilizar sucatas e etc. Controle: como distribuir as funções de compras, pedido, recepção, de uso, como organizar, e aí tem o cadete de controle, que é um tipo de programa, como inspecionar para verificar o efetivo de consumo. E aí programação: quanto comprar, como comprar, fixação de lotes e por aí vai. Então observe bem que eu tenho aqui qual, como e quanto. Quanto, quando, como, né? Então você começa a ver que eu tenho perguntas: avaliação, qual o montante a atribuir quando várias unidades são compradas, né? Controle, como distribuir as funções de compra. Programação, quando comprar, como comprar. É importante, pessoal, que quando você estiver trabalhando numa linha de produção, você tenha controle, você tenha planejamento, né? Esse planejamento
de avaliação, controle e a programação, ela faz toda a diferença. Principalmente quem trabalha com produção totalmente puxada. E aí você precisa ter tudo isso muito bem formatado e isso vai ser bem interessante porque isso pode te dar prospectos positivos futuramente. Principalmente quando se tem preços elevados e por aí vai. Nesse exato momento, quem trabalha com produção sabe que está tendo várias alternâncias em alguns produtos, principalmente os produtos que são comprados com o preço do dólar. E aí você tem essa preocupação, pô, e aí? O meu preço? Porque detalhe, quando o preço sobe na fonte, a matéria-prima sobe, tudo aumenta. E muitas vezes você não pode jogar esse preço para o consumidor. Até mesmo porque o salário dele é o quê? É fixo. O salário do consumidor final é fixo durante o ano todo. E aí? Então, você começa a ver esse trabalho, essa formatação de preço ela é muito importante, porque aí eu vejo onde eu posso tirar, onde é que eu posso colocar, onde é que eu posso melhorar, se de repente eu posso agregar alguma coisa que venha me dar um melhor poder competitivo, ou de repente eu vendo mais para poder suprir essa necessidade, e aí eu vendo mais, será que a minha linha de produção ela aguenta mais? Então você tem tudo isso a se questionar. Trabalhar com preço é muito difícil. Não é tão fácil. Uma das coisas bem interessantes que pode ser vista, e aí eu analisei há um tempo atrás, foi que teve um momento, eu não lembro quando, pessoal, acho que há um ano atrás, um momento, teve uma reviravolta, as coisas estavam aumentando muito, então o Brasil estava em crise profunda, e aí alguns restaurantes, eles manteram os valores e diminuíram a quantidade. E aí os clientes reclamavam, né, e ele tentava explicar, olha, para eu então assim, começou a ter problemas. Então você começa a ver, poxa vida, para eu manter esse preço, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso comprar mais caro a matéria-prima, né, pagar os meus custos mais caros e manter o preço final mesmo. Por quê? Porque você pode ter aí uma queda brusca no teu lucro. E aí o teu lucro não vai dar para suprir todas as necessidades cabíveis para executar os pagamentos e a sobrevivência da empresa. Então, e aí precisa uma mão de obra. Então, isso, observe bem que isso existe uma avaliação, um controle e uma programação. E aí você tem exatamente, né, essa questão de sistema de inventário periódico. Quando a empresa não mantém o controle contínuo dos estoques, o consumo só pode ser verificado após o inventário, contagem física dos estoques. Em geral, quando o fechamento do balanço patrimonial e posterior avaliação de acordo com os critérios legais. O consumo pode ser calculado em uma empresa industrial, né, mediante o emprego das seguintes equações. E aí você tem de novo aquele mesmo cálculo. E aí uma coisa que é bem interessante. Com certeza alguém deve estar assim, o que é inventário? Pessoal, inventário é o que as empresas elas fazem para ter um controle contínuo do estoque. Vamos aqui inventariar tudo. E aí anota tudo. Tudo que a empresa tem. Tudo. Né? E aí esse empresa ele dá uma noção geral do que a empresa ela tem, do que a empresa ela possui. E nisso a contabilidade ela faz de forma destrinchada. Ela mostra o que são custos diretos, o que são os custos indiretos. Ela identifica tudo. E aí ela começa a verificar o que é matéria-prima, o que não é matéria-prima, o que é material secundário. E aí vai depender, claro, evidente, do tipo de inventário que você vai fazer. Você pode simplesmente contar o estoque, ponto. Mas você pode fazer um inventário muito mais complexo, né? Pegar aqui o inventário, destrinchar tudo. Então eu tenho. Isso são minhas, tudo matéria-prima. Calca, aí faz a conta. Né? Tudo de material secundário. Aí vai destinar o que é material secundário. E assim sucessivamente. Né? O que eu tenho que está gerando despesa, maquinário e por aí vai. Então você faz um inventário de tudo dentro da empresa. E aí você tem o sistema de... Observe que a gente viu o sistema de inventário periódico e agora a gente está vendo o sistema de inventário permanente. Existe o controle contínuo da movimentação do estoque, solicitação de produtos e vendas são controladas individualmente, o estoque, né, custo de preço e custo de preço de venda podem ser calculados a qualquer momento pela contabilidade.
Periodicamente, a contagem física pode ser feita para fins de auditoria e controle interno, né, encontrando eventuais sobras ou falta de novos ajustes, ou faltas. Novos ajustes devem ser feitos nos registros contábeis. Os principais critérios de avaliação de materiais diretos adquiridos com custos diferentes envolve basicamente o emprego de 3 critérios distintos: os WEPs e os PEPs e o custo médio ponderado. WEPs, o último a entrar, o primeiro a sair. E aí agora a gente vai falar de estoque, né? Então o WEPs, certo, pessoal, é o último que entra e o primeiro que sai. Eu não gosto muito de falar que esse ou aquele é o melhor a ser utilizado, porque cada empresa ela utiliza forma diferente. Então o WEPs, ele é o primeiro que entra, né? E o primeiro a sair. Como é que é isso? Eu compro esse primeiro produto e esse primeiro produto ele vai ser realmente o que vai sair, né? Porque aí você está pensando, sim, aí, não, eu posso comprar hoje e posso comprar amanhã, porém o que vai sair é o primeiro sempre o primeiro. E aí você deve estar falando assim, Alexandre, e que produtos são esses? Principalmente, pessoal, produtos perecíveis, né? Produto perecível, você tem, vamos lá, uma glândula de pão, né? Glândula de pão. Existem supermercados que eles colocam ali o lote de pão, e aí você vê que aquele lote de pão ele é variado, e aí ele espera um determinado momento para colocar o outro. Por quê? Porque ele utiliza o WEPs. Ele tenta vender todo aquele primeiro lote. Porque se ele colocar com outra validade, o consumidor ele pensa a comprar o que tem a validade maior. E aí ele tem que dar ele tem que ter esse manuseio aí. Ele demora uns diazinhos, e quando tem pouca coisa ali, ele já coloca um novo estoque. Quem trabalha com verduras, ele coloca sempre na frente as maduras, né, que é a primeira, está amadurecendo, e depois é que ele vai, quando tiver mais na frente um pouquinho, é que ele vai colocando outro. Então, primeiro que entra, ele vai ser o primeiro o quê? A sair. Esse modelo é o WEPs.